O senador Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar na audiência pública nos Estados Unidos, que vai discutir as tarifas propostas pelo governo Donald Trump sobre produtos brasileiros. Quem está ao vivo conosco também é o nosso correspondente internacional, diretamente, justamente da Flórida. O Eliseu Caetano chega com mais informações a respeito disso e a expectativa pelo que falará o senador brasileiro, hein, seu Eliseu? Conta pra gente. Bem-vindo. Já fui sondar e descobri, viu, Kobayashi? Ótima tarde para você, para os nossos companheiros debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da Jovem Pan, o nosso 3 em 1. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República do Brasil, se inscreveu ontem. Foi o último dia para falar presencialmente na audiência pública do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos sobre a investigação da seção 301, e ele vai se posicionar explicitamente contra a proposta, contra a aplicação das tarifas, ou do tarifaço, como ficou conhecido aí no Brasil, de 25%, aquele valor de 25% sobre os produtos brasileiros. A audiência, inclusive, já está marcada. Vai acontecer no próximo dia 6 de julho, na capital, em Washington. O senador Flávio Bolsonaro pediu os 5 minutos padrão para testemunhas e também confirmou o comparecimento presencial. Ele vai atuar tanto em sua capacidade pessoal, ou seja, pessoa física, quanto também como senador federal e membro da oposição aí no Brasil. Essa seção 301 foi aquela investigação que culminou no tarifaço, uma iniciativa de Donald Trump para angariar mais recursos para os Estados Unidos e que atingiu em cheio a economia de diversos países no mundo, inclusive o nosso país. Segundo as informações que nós obtivemos com pessoas próximas ao círculo de Flávio Bolsonaro, ele vai argumentar que as tarifas não atingem o objetivo da seção 301, que é a eliminação da prática, mas sim que elas prejudicam os exportadores brasileiros, os importadores americanos, os consumidores dos Estados Unidos e até a oposição brasileira. Ele também deve propor aí a suspensão da medida e a abertura imediata do mecanismo bilateral de negociação com a agenda e também com calendários definidos, preservando o que ele deve chamar de alavancagem americana. Ele também deve responder ponto a ponto aos 6 achados da investigação, reconhecendo problemas, contestando outros e apontando caminhos de remediação que um eventual governo dele, um governo reformista, poderia oferecer. Ele também deve defender a restauração de uma parceria histórica entre soberanos iguais, nos moldes recentes adotados pelos Estados Unidos na região. E aí, como exemplo, a Argentina, país vizinho ao Brasil. Inclusive, o senador já havia enviado uma carta ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e se reuniu recentemente, pessoalmente, com Donald Trump, com J.D. Vance, o vice-presidente do país, e até com Marco Rubio durante uma viagem que nós cobrimos aqui na Jovem Pan, e discutiu temas como crime organizado, minerais críticos e relações bilaterais. Agora, o que chama também a atenção não é o fato apenas do senador ter se inscrito para participar desse evento, mas foi da falta de inscrição do governo brasileiro, da ausência do governo Lula, porque o governo brasileiro não inscreveu nenhum representante para a audiência. Segundo fontes com as quais nós conversamos na tarde de hoje, a estratégia do Itamaraty é concentrar os esforços em canais diplomáticos direto entre os governos, deixando esse espaço da chamada agenda pública, agenda de consulta pública, para o setor privado e para outras pessoas interessadas. Segundo algumas fontes com as quais eu conversei, o Planalto teria até expressado uma certa indignação com a conclusão preliminar desse escritório, né, aí o STR, e atribuiu o andamento da investigação a uma ingerência, até mesmo a uma sabotagem promovida pela família Bolsonaro, especialmente após a viagem de Flávio aqui aos Estados Unidos. O governo Lula, é importante também a gente salientar, vem negociando com os Estados Unidos desde antes desse anúncio. Existe uma movimentação muito grande por parte da chancelaria brasileira e até de políticos e
e de empresários do setor privado brasileiro lá na capital, tentando argumentar de que não há uma justificativa comercial para essas tarifas, para esse tarifaço. Inclusive, o governo já teria citado aí o superávit brasileiro no comércio bilateral em algumas análises. Esse tema, Kobayashi, ele ganhou um forte contorno eleitoral aí no Brasil, a menos de 5 meses das eleições, e chama a atenção da comunidade internacional, porque pode servir de case para outros países que também foram atingidos pelo tarifaço de Donald Trump. Agora, nos bastidores em Washington, D.C., o que a gente também ouve é o seguinte: Donald Trump está muito, mas muito contrariado com as falas recentes do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não sabia de algumas falas pontuais e, quando soube, parece que ficou contrariado, e esse tarifaço não teria nada a ver com Flávio, e sim com uma vontade do presidente Trump de mostrar poder, superioridade, à la Donald Trump, como ele tem feito nesses meses desde que voltou à Casa Branca. É com você no estúdio. Muito obrigado, viu? Eliseu Caetano falando ao vivo dos Estados Unidos conosco aqui no nosso 3 em 1. Até a próxima, Eliseu. Inclusive sobre isso que falava o Eliseu, a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, a gente tem um trecho do que ele falou e a gente vai acompanhar agora. Lula joga contra o Brasil e eu posso provar. Os Estados Unidos abriram uma audiência pública para discutir as tarifas sobre os produtos brasileiros. O prazo para contestação encerrava ontem. E adivinha, é claro que esse governo incompetente ficou de braços cruzados, porque o tarifaço sustenta essa falsa narrativa de defesa da soberania do Lula em pleno ano eleitoral. Mas, para tristeza da companheirada, eu adianto aqui, esse truque não vai funcionar, porque ao contrário do Lula, que joga contra o Brasil e só se preocupa em atacar o Neymar, eu me inscrevi para participar dessa audiência pública nos Estados Unidos e representar os interesses do nosso país mais uma vez.